A paz do Senhor seja na sua vida, a paz do Senhor seja na sua casa. Aqui quem vos fala é Jefferson Lira, pastor da IMID, e hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro episódio do podcast Voz IMID. E hoje, para iniciar essa conversa, esse bate-papo legal, né, sobre voz IMID, nós vamos falar acerca da voz que muda cenário, a voz que muda ambiente. E hoje nós estamos aqui com o pastor Sérgio Ferreira, pastor presidente da IMID. Eu não vou apresentar, vou deixar ele fazer as apresentações. Muito bom dia, que Deus abençoe ricamente a tua vida. Quero, claro, agradecer a Deus, louvar o Senhor por essa oportunidade, um espaço muito importante para quem quer anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, porque essa é a missão de todo cristão. E para a honra e glória do Senhor, conseguimos aqui uma agenda, esse espaço no SampaCast, um trabalho maravilhoso da prefeitura, que todos deveriam usufruir, né? É um espaço bastante concorrido, porém é importante que você se dedique a conseguir esse espaço. E por conta disso, estamos iniciando aqui o Voz e Mid, aquilo que pretendemos, né? Pelo menos uma vez por mês, se assim Deus permitir, trazer um pouco da palavra do Senhor, a voz do Senhor, a voz de Deus, não a nossa voz, mas a voz de Deus para a tua vida. Como o pastor Jefferson mesmo disse, eu sou o pastor sênior do Ministério IMID, Igreja Evangélica Missionária de Deus, a qual a sede está na Avenida José Muniz Ribeiro, número 32, na Vila Paranaguá. Um lugar onde Deus preparou para transformar a vida. E assim, nós temos nos esforçado na obra do Senhor para que consigamos, assim, obedecer e cumprir os seus mandamentos. Amém? Tudo bem, pastor Jefferson? Maravilha, tudo bem? Como é que você Tudo. está hoje? Eu tô bem, graças a Que Deus. maravilha. Então hoje nós vamos dar início a esse primeiro episódio, né? Vamos conversar e nada melhor que conversar acerca da voz. Mas que voz é essa? Voz em mídia, mas que voz é essa? É a voz de Deus? É a voz do ambiente? Que voz nós estamos falando, né? Por exemplo, o ambiente ele fala, a dor ela fala, né? O que que nós temos a dizer, ou melhor, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, bom, o que deu tema para esse podcast, justamente essa mensagem que Deus colocou no nosso coração. Voz em mídia. E eu estava estudando, e claro, eu creio, o Espírito Santo me conduzindo nessa palavra. E a gente aprende muito quando analisamos com muito cuidado a voz que estamos ouvindo. E precisamos distinguir que voz é essa. Bom, precisamos ter o discernimento. Discernimento é uma coisa essencial para a vida cristã. Discernir a voz de Deus das demais vozes. Nós precisamos compreender que voz que nós temos ouvido. Quais são essas vozes? E se nós pararmos para analisar, nós vamos nos deparar com muitas vozes. Muitas vozes que parecem ser de Deus. Parece que é Deus nos falando. Mas na verdade, não é. E assim, antes de você dar continuidade, você acha que o ambiente influencia nisso? Você acha que as pessoas em volta influenciam isso, que faz a pessoa não ter o discernimento se é Deus ou não que está falando, né? Querendo assim saber qual é a voz que tem mais força? Como que a gente pode saber se é Deus que está falando ou é o ambiente em si ou apenas pessoas? Bom, como saber se é Deus que está falando? E é um ambiente, claro que influencia. Aquilo que eu mais alimento é aquilo que prevalece, é aquilo que tem força. Se você está num ambiente onde a voz de Deus é silenciada, claramente você vai se deparar com outras vozes, né? A Bíblia revela que Deus governa. Ele governa pela sua voz. Desde o início, nós vamos nos deparar com Deus estabelecendo
através da sua voz. Tudo se fez através da sua voz. Quando ele disse, A haja, luz. haja luz. Então, desde o princípio, Deus governa pela voz. E respondendo a sua pergunta, é claro, ambiente influencia. E como diz um velho ditado, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem é. Se eu tenho ouvido palavrões, se eu tenho ouvido murmurações, se eu tenho ouvido, inclusive também coisas boas, vamos lá, entre aspas, eu tenho ouvido que você vai prosperar, que você vai crescer, que você vai isso, aquilo, outro. Ou seja, são vozes que te estimula, né? Te estimula a crescer, aumentar a sua fé, a sua perseverança. E quando eu falo fé, não quer dizer que fé é somente voltado para Deus, Sim. tá? Então, o ambiente vai falar para você que voz você está ouvindo. Porque muitas vezes é uma voz, vamos dar um exemplo aqui, uma voz de coach. Maravilha. Certo. É uma Interessante. voz de coach. Que ele vai trabalhar o seu profissionalismo, vai trabalhar a tua mente ali. Isso não quer dizer que é a voz de Deus. Entra naquela questão, né? Igual muitos usam distorcidamente, né? A palavra tem poder, Exatamente. né? Muitos usam distorcido porque não está falando simplesmente da palavra de Deus, mas aquilo que sai da nossa boca, né? E pode influenciar. Olha, o que tem mais influenciado, viu, pastor Jé? Eu confesso aqui que eu fiz uns rascunhos para falar, mas não dá. Eu vou falar Não vai, né? Tem que ser daquilo que natural. Deus colocar no coração. E aí a gente vai embora aqui, tá bom? Como você mesmo disse, quando nós nos deparamos com certas vozes, muitas vezes nós buscamos o que queremos ouvir. Esse é um grande problema hoje. Porque quando a voz de Deus é um não, Forte. quando a voz de Deus é um não, então não é Deus que está falando. Porque eu criei um Deus. Nós temos o hábito de criar deuses. E se nós estamos criando deuses no nosso coração, e isso é mesmo indo para a igreja, entenda isso, tá? Interessante. Porque é uma coisa até maçante, né? Eu falo e continuo falando que ir à igreja, cultuar, estar junto, comunhão, as pessoas estão confundindo. E por essa confusão, muitos têm saído da presença de Deus. Por quê? Eles têm ouvido que você deve ir para a igreja buscar. Boa. Eles têm ouvido que você tem que buscar, que você tem que jejuar para conseguir um relacionamento. Eles têm ouvido que você tem que jejuar para conseguir um carro, você tem que jejuar para todo propósito. Que foge totalmente do sentido do jejum. Exatamente isso. E a princípio, ir a um culto, ou prestar um culto, ou entregar um culto, é diferente de ir à igreja. Certo. É diferente de ir à igreja. Igreja, templo. Porque a igreja só se torna igreja quando o povo está reunido, correto? E as pessoas estão confundindo. Na realidade, tem ouvido muitos, né? Muitos que os atrai com essa promessa. Ou atrás com essas vozes de confusão. As pessoas precisam sim reunir, prestar culto a Deus. É preciso, para ser igreja, é preciso estar junto, é fazer parte de uma comunidade, tá certo? E essas pessoas precisam compreender, ouvir o que Deus fala, ouvir a voz de Deus. Ele não quer que você, olha só, vá com segundas intenções para um templo se reunir. Quais segundas intenções? Barganha, conquistar as coisas do mundo. Nós precisamos compreender que nós vamos à igreja, nos reunimos como igreja, não para buscar, mas para entregar. Entregar o seu culto. O que é o culto? A celebração, a gratidão. E ao mesmo tempo que eu vou cheio para entregar, porque se eu vou entregar, eu estou cheio, correto? Se eu estou cheio, lá eu entrego.
eu entrego minha adoração, meu louvor, minha gratidão ao Senhor. E a palavra do Senhor vai nos garantir, a voz de Deus vai nos garantir que ele não despede ninguém vazio. Porém, né, e até mesmo esse texto vai nos falar e as pessoas manipulam. Deus não despede ninguém de mão vazia. Ou seja, já é induzindo a pessoa a barganhar com Deus. Interessante que isso vai me remeter, né? As suas falas me trazem à lembrança alguns textos, por exemplo, quando Cristo ele vai dizer, olha, nos últimos tempos, né, vão dizer, olha, eu sou Cristo, olha, Cristo está ali, Sim. Cristo está aqui. Então, trazendo para essa fala, né, muitos estão moldando Cristo Sim. e dizendo, Cristo está aqui, sendo que muitas vezes Cristo não está. E esse sentido de entrega me lembra também de Romanos, quando Paulo diz: apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, nós precisamos entregar, nos apresentar para Deus. E isso vai além da gente querer ouvir aquilo que a gente quer. A gente precisa ouvir aquilo que a gente necessita, seria isso? Na realidade, as pessoas precisam acalmar sua alma, né? O mundo está tribuloso. O mundo está tribuloso. São depressões, frustrações, ansiedade. Claro que a voz de Deus, ela tem um poder para mudar tudo isso e mudar todo um cenário. Afinal, o tema de hoje é justamente a voz que quebra cenário. Sim. E para quebrar esse cenário, eu preciso distinguir a voz do Senhor. O que é as muitas vozes e o que é de fato a voz de Deus. Eu não consigo ouvir a voz se eu não realmente for separado. Ter uma intimidade. Exatamente. E buscar intimidade. Ao ponto que eu vou barganhar com Deus, que eu vou lá em busca de algo para este mundo, logo eu não vou discernir a voz de Deus. Porque eu quero ouvir algo que o homem fale. Certo. Algo que o homem me diga que acalme minha dor, que me dê esperança. E aí é onde entra justamente o discernimento. E as pessoas precisam... Então, o que eu quero falar aqui hoje é que as pessoas venham querer aprender a ouvir a voz da verdade, a ouvir a verdadeira voz. E essa verdadeira voz é Deus. E muitas vezes essa voz de Deus não vai estar colocada num lugar bonitinho, num lugar do sim. Muitas vezes a voz de Deus não está falando, olha, eu vou te dar, eu vou trazer de volta, eu vou restaurar. Porque é isso muitas vezes que nós procuramos. As pessoas procuram isso. É quando Deus está falando, não, não fará, não terá, não é tempo, não reconstruirei. E as pessoas não aceitam, porque preferem ouvir a voz do homem. Essa é uma voz perigosa. Então aí no caso as pessoas acabam, como você disse, criando deuses para si. Exato. Se é um sim, é de Deus. Se é um não, não é de Deus. Ah, este relacionamento não vai dar certo. Então não é Deus falando. Olha, vigia, toma cuidado. Não, isso não é Deus falando porque eu quero fazer isso. Então muitas vezes a pessoa acaba criando uma voz dentro de si, uma própria voz. E Sim. fala que é a voz de Deus. Sendo que, se a gente parar, a Bíblia ela vai dizer, né? Que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Exatamente. Né? É exatamente isso. Então vamos lá. Vamos usar esse caso de relacionamento Certo. como base. Uma pessoa, ela olhou para outra, se interessou. Ok? E ali ela já tomou no seu coração, ela já escolheu aquela pessoa. Falou, não, eu quero. Aí ela vem ali, ouviu uma voz, vai buscar em Deus. Certo. Vai buscar em Deus, vai orar. Mas só que ela já escolheu no seu coração aquela pessoa. Ela não quer que Deus fale, ela quer que Deus autorize. Certo. Tem uma grande diferença. Entendeu? Autorize aquilo que ela já escolheu. Deus, ele não interfere na nossa escolha. Deus, ele nos ensina, ele fala conosco a buscar discernimento e principalmente a vigiar. Vigiar em todo tempo. Porque o coração do homem é Enganoso. enganoso.
Nós vamos muito pelo cheiro, nós vamos muito pelo que vemos, nós vamos muito pela necessidade carne e espiritualmente. Como é que fica? Então, nós nos deparamos com essa realidade hoje, que as pessoas chegam, vai orar ao Senhor, mas já com a resposta dela. Não é ele que eu quero, o Senhor aprova, Já decidido. né? E vai ainda com aquela segunda intenção, achando que Deus não nos conhece. Porque antes mesmo de nós pensarmos, Deus já sabia o que nós falaríamos. Sim. Antes do nosso pensamento, Deus já sabe. E as pessoas se enganam, falam, Senhor, fala comigo, ele é a paixão da minha vida, ela é a paixão da minha vida. Fala, mas ele já escolheu no coração. E aí, como pastor, como que você age? A pessoa já escolheu. Já se olharam, a carne já gritou, e chega para o pastor, ora, nós estamos em oração, queremos saber se é de Deus. E aí? Se já decidiram, como saber? Eles, mas peraí, você já decidiu no seu coração, você já ouviu o seu Deus interior, o Deus que você criou, a voz que falou para você tomar essa decisão. Agora, se você olha, se interessa e se acalma no seu secreto, busca em Deus, ouve a palavra, porque a voz de Deus é a palavra de Deus, não é o que o pastor vai falar. A fé vem pelo ouvir A palavra de Deus. Não é o que o pastor vai falar, olha, não. Diante da escolha, o que o pastor tem que fazer? É ensinar o princípio de um relacionamento, principalmente um relacionamento cristão. Já que vocês estão interessados uns nos outros, né, no outro, o que nós temos que fazer é orientar segundo a palavra de Deus, segundo a voz de Deus. E aí, você está disposto a ouvir a voz de Deus? Interessante, porque, né, isso poderia ir além do relacionamento. Por exemplo, se a gente pegar desde o início, Adão e Eva, Adão ouviu a voz de Deus. Lavrar, guardar, não tocar. E a mulher, ela acabou ouvindo a voz da serpente. É. E ali ela, por olhar, ela desejou. Ela ouviu primeiro, olhou e depois desejou para depois tocar. Então, dentro de um relacionamento, a pessoa olha, se interessa, deseja e depois vai questionar a Deus, né? Qual foi a voz que a mulher ouviu? Né? A voz da serpente. A voz enganosa. Pois é. E a voz manipuladora, né? Porque até então a serpente não sabia. Porque se ela soubesse, ela não perguntaria. Ela queria ouvir. Ela queria ouvir. Então ela fez o quê? Chegou com sua voz suave, como não quer nada, e perguntou para a mulher: o que Deus falou para vocês não fazer? Ele manipulou a mulher. Essa voz de manipulação. E eu quero falar, inclusive, essa voz de manipulação, ela é até hoje. A serpente lá do Éden, ela continua até hoje, porque ela continua manipulando. E o interessante, como o tema é voz, né, que muda o cenário, a serpente fez com que todo um cenário fosse Se quebrasse. mudado, Todo o cenário se quebrou. né? E a gente pode estender isso para quando as pessoas hoje acham que o lugar em si é o lugar que Deus colocou ela, que está preparado, mas não é. Muitas vezes ela ouviu algo bonitinho e ela acha que é ali. Vamos pegar muitas pessoas hoje adentram em lugares apenas para receber um dipirona, para receber algo ali, uma vozinha que é só para aquele momento e que não traz algo realmente transformador, né? Porque se a gente pegar, Eva foi algo momentâneo, passageiro. Sim. Ela ouviu e desejou. Quantas pessoas hoje estão assim? Ouve algo bonitinho, deseja e acaba, infelizmente, ali perecendo, né? Hoje, Espiritualmente as falando. pessoas, grande maioria, eles aprenderam a usar a voz da serpente. E a voz da serpente É forte. ouviram. E a voz da serpente não é uma voz de destruição. É uma voz de empoderamento. É uma voz de empoderamento. Muito Para bom. analisar. É. E o que nós estamos mais ouvindo hoje? Empoderamento da mulher. O homem, você é capaz. Você vai lá, você vai ter força, você tem poder. Os filhos dentro de casa. Os filhos dentro de casa. Então, nós estamos vendo justamente isso. A voz da serpente que empoderou a mulher
Ela continua trabalhando hoje. E não é em outros lugares. Muitas vezes são nos templos de igreja. Nos templos onde está ali, onde Deus é a última pessoa do Estado atual. É a última pessoa do cenário atual. Porque a voz que estamos ouvindo, na realidade, deixa eu colocar aqui no modo avião, a voz que estamos ouvindo na realidade, pastor Gé, é vozes daquilo que você quer ouvir. Você que está emocionado, você que está triste. Então, Deus ele fica em segundo e terceiro plano. Primeiro, vamos criar um ambiente, um cenário que vai te fazer bem. Um ambiente onde que você não precisa aparecer. Um ambiente que você não precisa mostrar que está adorando. Começa aí. Apagando a luz. E você está ali. Por quê? O ambiente está falando de você. O ambiente foi criado para você, para a sua necessidade. Mas o ambiente não foi criado para a manifestação da glória de Deus. Boa, interessante. E essas são as serpentes que nós estamos ouvindo hoje. Tem as serpentes, lógico, dentro do meio de comunicação que nós temos ouvido, a manipulação das informações, e isso se estende para dentro de templos religiosos. São enganações, palavras de empoderamento, palavra de autoestima, de autoajuda, ok? E isso não pode trazer um conflito interno para a pessoa, ao ponto, vamos dizer assim, que ela pegue uma dor que ela está sentindo, cria essa dor como uma voz interna e acha que só vai ser curada, só vai ser tratada, só o seu cenário de vida só vai ser mudado se ouvir determinada pessoa em determinado local, por conta de uma dor que ela criou dentro de si. Mas exatamente a serpente. A serpente, ela consegue seguidores. A serpente arrebanha seguidores. Vamos lá. Você falou de dipirona. E Isso. dipirona é uma droga, um remédio. Sim. E se eu tenho uma dor, e ali eu vou lá, tomo, me sinto aliviado, eu sempre vou procurar aquela dor. Sempre vou procurar aquele remédio. Naquele local. Ok? Porque ali eu me alivio. Sim. Mas chega uma hora que o dipirona para de fazer o efeito. Todo. Tudo. Porque o corpo se acostuma. Exatamente. Se acostumou e você vai querer mais. Você vai querer mais. E aí onde vem a frustração, a decepção e aquilo que estava ruim pode se tornar pior. Muito pior. Porque se não tem palavra, se não tem voz daquele que transforma, daquele que é vida, daquele que converte, daquele que te transforma, te coloca num cenário de... te tira de um cenário de morte, te coloca num cenário de vida. Se você não entende isso, se você não passou por esse crivo, a tendência é você esfriar, se afastar e o estado se tornar pior do que o que era. Porque a voz que você ouviu, escolheu ouvir, foi a voz de um Deus que você criou dentro de você. Forte. E nós estamos deparando com essa realidade. Infelizmente, hoje, muitas pessoas estão frustradas dentro da igreja ou buscando uma outra religião para aplicar a sua fé. Porque o dipirona já não faz mais efeito. Certo. O remédio já não faz mais efeito. Porque buscou um paliativo e não a cura. Onde a cura só existe na voz daquele que tem poder, Sim. que é Jesus Cristo. Jesus é a voz que tem todo o poder. E essa voz não é a que eu crio, não é a que eu quero, é a que a palavra de Deus nos fala. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. João 17,17. Santificai na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Mas as pessoas não querem ouvir essa verdade. Elas querem dipirona. Elas querem paliativo. Sim, tanto é que a palavra de Deus, a voz de Deus, ao contrário da voz da serpente ou das vozes que muitas vezes nós criamos para nós mesmos, ela nos confronta. A voz da serpente, a voz que muitas vezes a gente
cria, né, ela não nos confronta, ela só traz, inflama o ego, ou mostra que somos capazes, que nós podemos, mas não traz o confronto ou uma reflexão se realmente deveríamos fazer ou não, se deveríamos tomar uma atitude ou não, se deveríamos, né, recuar, voltar, nos arrepender. E quando a gente olha assim a voz de Deus, ela sempre vai confrontar. Tá Sim, certo isso? Tem exato. certeza disso? Olha, eu quero trazer aqui para vocês, aqui para você, principalmente, é um assunto muito sério que nós precisamos aprender a lidar com isso e aprender a ouvir. Eu creio que esse momento, para você que nos ouve, que vai nos assistir em breve, guarda isso no seu coração. O que que é? São vozes que você acha que é Deus falando, mas na realidade é uma dipirona. Quem não já ouviu? Eis que eu, o Senhor, te digo. Um homem falando. Eis que eu, o Senhor, te digo. Veja, isso é de suma importância e a Bíblia leva isso muito a sério, mas muito a sério. O que que leva muito a sério? Eu, o Senhor, te digo, é muito sério. Existe o dom de profecia, e isso sim existe e é fato, isso não acabou. Agora pessoas estão querendo se passar por profetas, falando que Deus falou, que Deus não falou. E aí você tem confundido a voz de Deus com a voz do homem. Porque o homem, ele principalmente hoje aprendeu a fazer leitura do seu rosto, da sua face. Ele vê uma lágrima, muitas vezes ele confunde, que é até engraçado, né? Uma lágrima de adoração verdadeira, mas a pessoa sai de lá e fala: eis que o Senhor te digo, estou entrando na tua casa, entrando no seu relacionamento. Mas não é nada daquilo, é uma A pessoa nem adoração tá passando sincera, por isso. entendeu? E aí, outros não, outros já vêm direto lá em você, que achou conveniente falar: eis que eu, o Senhor, te digo. Hoje eu entro. Olha, isso é muito sério, porque isso aí é a voz do homem, não a voz do Senhor. Interessante que esses pseudos profetas, a gente encontra também na Bíblia, né? Por Sim, exemplo, tem o caso do profeta ao qual Deus ele fala, né? Ó, você vai, entra na cidade, não pare em lugar nenhum, não entre na casa de ninguém e não volte pelo mesmo caminho. Só que quando ele tá chegando ali, aparece um mais velho e fala assim: olha, eu também sou profeta de Deus. E Deus falou para mim para você ficar na minha casa. E por ele ser mais velho, o profeta mais novo respeitou e entrou. E quando ele vai sair, ele é comido por um leão, ele é destroçado, porque ouviu outra voz ao invés de obedecer à voz de Deus. muito bom. Mas olha só, lá em Mateus, Jesus disse, Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Olha esse texto, ou seja, o problema não é apenas o mundo falar. O mundo fala, O mundo tá gritando, né? audível e visível, né? O problema é quando a mentira se veste de linguagem espiritual. O problema é essa, quando a mentira se veste de linguagem espiritual. O que nós estamos mais vendo hoje são mentiras. É nos altares, enganos. Eu sou vítima de mentiras. O tempo todo, sabe? De calúnia, de perseguição. E são vozes que, infelizmente, têm poder. Porque muitos, com o microfone na mão, num lugar mais elevado, têm destruído almas com o ensejo de estar ganhando almas. É uma mentira contada diversas vezes. Sim, e não precisa ser muitas vezes, não. Muitas vezes a pessoa conseguiu atrair um rebanho com suas vozes de engano e tem manipulado e levado o rebanho à destruição. Mas eu não, o que me deixa em paz é que eu vejo que a trajetória dessas pessoas pode até durar um tempo, Sim. ou até muito tempo. Mas logo você vê ela se consumir, ela cair. Porque o engano é trevas, e as trevas não compreendem a luz, não compreendem a voz da verdade.
Então, o problema não é apenas o mundo falar. O problema não é apenas o mundo falar. O problema é quando a mentira se veste de linguagem espiritual. E hoje, pastor, já existem vozes de homem, vozes de emoção, vozes do interesse, vozes do ego, vozes de manipulação espiritual. Essas são as muitas vozes que muitos têm ouvido. E eu quero repetir isso para que você entenda. Existem muitas vozes e eu quero te perguntar qual é a voz que você está ouvindo. Vozes de homem? Vozes de emoção? Porque o emocionalismo é a coisa mais linda do mundo. Porque trata naquele momento ali aquilo que você está precisando. Mas depois volta tudo. É ou não é? Me corrija se eu estiver errado. Vozes de interesse. Qual é o seu interesse? Eu quero falar para você que o maior interesse que uma pessoa pode querer na vida, ou pode ter, é ouvir a voz de Deus. A voz da verdade que nos dá direção. E vozes do ego. Eu acredito que essa é a pior tragédia na vida do ser humano. É quando o ego é tão alto, é tão grande, que a pessoa não consegue ouvir conselho, não consegue ouvir a palavra, não consegue ouvir a voz e a direção de Deus. Porque o seu ego fala mais alto. Ela se coloca superior à voz do Senhor. E isso é destruição. E as vozes de manipulação espiritual, que infelizmente está cheio. Lugares que está cheio. A voz MIDI vai trazer isso. A intenção da voz MIDI é justamente trazer ao público a voz da verdade. A voz que é a verdade. Uma voz que muitas vezes está escondida dentro de templos religiosos, dentro de igrejas. Abrir os olhos e os ouvidos, Sim. né? É interessante e eu vou ser um pouquinho agora mais polêmico. E como que eu vou saber que eu estou em um lugar, em um cenário que foi construído por Deus e que o anjo da igreja, ele realmente escuta a voz de Deus e que faz a vontade de Deus, que não é só mais um manipulador querendo arrancar o couro das ovelhas. Princípio. Né? Eu sei que a gente já falou um pouquinho disso daí no começo, mas se tivesse passos a seguir para acordar, despertar, para realmente ouvir a voz de Deus, porque se nós pararmos, né, para pensar um pouquinho, analisar assim, nós vamos pegar alguns que se chamam de desigrejados e vai falar que não precisa de um lugar para adorar, porque escuta a voz de Deus na sua casa. Não precisa de um anjo da igreja, não precisa de um pastor ali para o guiar, porque ele escuta a voz de Deus em casa. Então, a gente tem esses problemas. Então, como a pessoa pode saber que ela está em um ambiente e que ela realmente está ouvindo a voz de Deus através de um profeta, através daquele ao qual Deus levantou, e se Deus realmente levantou? Infelizmente, é uma regra, é Bíblia. E o texto vai falar assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ninguém chega na igreja com conhecimento. Não chega na igreja com conhecimento litúrgico. Ninguém chega na igreja ou no templo, na reunião, com conhecimento de Bíblia, a não ser que seja um ex-cristão ou se desviou, apostatou, já teve um início com Deus, tá? Mas aí é que tá. E qual é a receita? Primeiro, quem convence o homem do pecado e juízo é o Espírito Santo. É a voz de Deus, ok? Quando você chega num ambiente e que... Só um exemplo. É complicado, mas é necessário falar. A pessoa lê um versículo da Bíblia e pega por 2 horas entregando, falando, muitas vezes fora de contexto, fora, né? Então isso nós podemos ver que é voz humana. Voz humana. Porque a voz de Deus está na palavra de Deus. Então, num ambiente que não tem palavra, que muitas vezes a música, não vou falar louvor, porque louvor não é música. Mas quando se inverte os valores e coloca a música acima da palavra. Coloca música, coloca rituais acima da palavra. Ou seja, ambientes que hoje está comum. A palavra é 10, 20 minutos. Triste. É um culto ou uma celebração de 2 horas ou um pouco mais,
onde a palavra tem menos de 10% de importância. Muitas vezes essa palavra ela é mais utilizada e quando utilizada para falar de dízimos e oferta. Se perde a essência, né? Se perde a essência. Então você vai num ambiente onde a palavra fica em terceiro ou quarto lugar, onde a prioridade são os rituais, então não é um lugar para se estar. Você não vai ouvir a voz de Deus em um ambiente assim. Você pode ouvir alguém falando de Deus, mas não Deus falando. Perfeito. E a minha preocupação hoje é justamente isso. Porque as pessoas estão manipuladas, acostumadas a ir em lugares onde vai trabalhar o seu emocional e onde vai ter eis que eu, o Senhor, te digo. A gente poderia usar até o exemplo daquela passagem, né, de Mateus, né? Buscai primeiramente o reino dos céus e toda a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E não são demais, né? Isso não está na Bíblia. Não contextualizam. Na realidade, essas pessoas estão trazendo essas pessoas para a teologia da prosperidade. A barganha com A Deus. barganha. Quando a pessoa fala, vou buscar Deus, porque o que eu preciso aqui, né, eu vou conquistar. Então, vou buscar Deus. E aí é onde a pessoa usa isso para tirar proveito da sua fé. Mas o texto vai falar assim, buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se tem todas essas, então já foi citado antes. Perfeito. Quais são essas coisas? E se você olhar um pouco mais atrás, lá em Mateus 26, né, vai ouvir Deus falando que não vai lhe faltar o que comer, não vai lhe faltar o que vestir, principalmente não vai lhe faltar vida. Não vai lhe faltar vida. Perfeito. Então, quando chega no texto, buscai todas essas coisas. A todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas. Então, Deus já falou o que ele vai acrescentar na tua vida. Então, as pessoas usam textos distorcidos, fora de contexto, para manipular a fé das pessoas. Uma pessoa dominada, uma pessoa cativa na sua mente é um rebanho que muitos estão procurando. E na realidade, voltando à palavra, lá onde você falou, onde buscar, Sim. é justamente isso. Se lugar não tiver ensino, se lugar não tiver palavra, se lugar só tiver simplesmente movimento, fuja dali. Fuja dali, porque não há transformação. Você está indo lá ouvir a sua voz, ouvir o que você quer ouvir. Maravilha. O interessante é que esse tema é importante a gente ver isso na Bíblia. Tá ali na Bíblia, tá escrito, mas ninguém fala. Por exemplo, né, Paulo mesmo, um grande apóstolo, pregou para os gentios, ganhou diversas almas, mas não era porque ele estava falando que todo mundo aceitava. Se a gente pegar os bereanos mesmo, quando Paulo falava, eles iam lá conferir na palavra se o que Paulo dizia era verdade. E foi considerado um dos mais nobres povos, né, por olhar na palavra, ver lá, procurar, Sim. estudar, né? Enquanto hoje muitas vezes nós temos pessoas que apenas querem ouvir e não praticar, não buscar. E acaba ouvindo vozes. São vozes. E são diversas vozes. Vozes do seu eu, vozes de homens, e não procura ouvir a voz, a verdadeira voz. A voz que pode mudar toda a história e todo o cenário. A voz que destrói um cenário de dor, um cenário de morte, um cenário de cativeiro. Essa voz é a voz do nosso Senhor. E essa voz nós encontramos aonde? Nas Sagradas Escrituras. Não é no que o homem acha, não é o que o homem Sim. pensa. E eu posso novamente falar, as pessoas não chegam na igreja com conhecimento. Cabe agora à igreja reunida, a igreja ensinar, discipular, mostrar a verdade sem interesse. Sem interesse de mundo, mas com interesse de reino. Perfeito, O que forte. está faltando é isso. Está faltando interesse de reino. As pessoas não estão... Eu posso falar claramente, eu vivi cego por muitos anos. Mas um dia eu tomei a decisão de servir a Jesus. E quando eu falei para ele que eu serviria somente a ele, ninguém mais. E Deus, ele preparou um local para estar.
mas eu servia a Deus, nos bastidores, no seu lugar. E por mais que eu estava em evidência, entre aspas, meu trabalho era servir a Deus. Sempre servir a Deus. E com isso é que eu estou de pé hoje. Porque se eu não tivesse ouvido a voz de Deus e não também sido honesto com aquilo que eu declarei, que só serviria a Deus, eu era um homem destruído. Nem vida espiritual e nem vida física talvez eu teria. Aí você pode perguntar assim, mas o que foi essa loucura? Você veio do mundo das drogas, da loucura, do crime? Nada disso. Eu, pelo contrário, sempre trabalhei muito desde os 12 anos de idade, constituí família muito cedo, tá certo? E eu não tive tempo para essas coisas. E passei por erros, por falha, por falta de conhecimento e por não ouvir a voz de Deus, porque eu não tinha intimidade com Ele. Eu servia ao mundo, né? De qualquer forma, quem está no mundo e não ouve a voz de Deus serve ao mundo. Eu passei por várias situações. Mas chegou natural, né? Mas quando você assume um compromisso com Deus e você honra esse compromisso, Ele se responsabiliza de tirar as escamas dos teus olhos, de revelar a verdade. Forte. Eu sou vítima de mentiras, de engano, de manipulação. Eu posso falar uma coisa para você. Eu aprendi muito mais o que eu não devo fazer do que eu devo fazer. É forte. É muito mais. Porque muita gente acha que a gente quer aprender o que deve fazer. Sim. Mas muitas vezes nós aprendemos o que nós não devemos fazer. E uma coisa que nós não devemos fazer é ouvir aquilo que não é de Deus. Sim. A gente precisa deixar claro aqui, né, que a gente não está falando que Deus não usa pessoas, que Deus não fala através das pessoas, mas isso. é o cuidado que precisa se ter. É o dom. Deus dá o dom. Isso não cessou o dom de profecia. Sim. Ele não tira. Não Ele tira. Não é... Agora não podemos usar para falar coisas que Deus falou que Deus não falou. A responsabilidade se aumenta de maneira tal. E eu quero até ler um texto aqui sobre isso. Fica à vontade. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar esse texto aqui. E para você que está nos assistindo, vai nos assistir, é muito importante que você abra a sua mente para entender o que é a voz de Deus, essa voz que muda cenário que a gente está falando. Preste muita atenção nas palavras. Não crie simplesmente só teorias. Né? Tem que estar muito atento. Olha aqui, em Deuteronômio 18:20, olha o que Deus vai falar. Olha o que a palavra de Deus vai falar. Sim. Mas o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, esse profeta morrerá. É forte. Isso é muito sério. Ou seja, para Deus falar em seu nome, ou seja, para Deus falar em seu nome sem autorização, é gravíssimo. Hoje nós vemos profecias que manipulam, revelações que controlam, direções espirituais que prendem as pessoas. Pessoas são cativas, estão algemadas, quando Cristo é a liberdade. Quando Cristo nos libertou. E o resultado disso é muito triste, porque muitas pessoas, pastor Gé, perderam a fé, se frustraram, se afastaram da igreja, confundiram Deus com o homem. Meu Deus. Por quê? Por causa dessa manipulação. Vozes que não é de Deus. Vozes que têm hoje se perpetuado cada vez mais. E o resultado são o quê? Pessoas falando de Deus, mas distante deste Deus. Nossa. Olha, e tudo isso, as pessoas culpam quem? Deus. Deus. A culpa não é de Deus. É interessante que até mesmo naquele grande dia o próprio Senhor vai dizer, né? Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Mas, Senhor, preguei em seu nome, falei no seu nome, mas nunca foi para Deus. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Não vos conheço. Veja, a culpa é do homem que falou por Deus o que Deus não mandou falar. Essa é uma grande realidade. Isso é uma grande... Como discernir, então, a voz de Deus? Como que devemos discernir? Pergunta. Como? Como discernir? Aí você pergunta, falou, mas como discernir? Qual é a voz que eu estou ouvindo? Né? E aqui entra uma parte muito importante que eu quero falar com você. Como distinguir? A Bíblia nos dá critérios para isso.
dá critério. Quais são? Eu vou ler para eu não falhar com a palavra. Boa. Né? A voz de Deus nunca contradiz a palavra. Perfeito. A voz de Deus nunca contradiz a palavra. Deus não fala contra o que ele mesmo escreveu. Deus ele não fala contra. Ele mesmo escreveu. A palavra, a escritura sagrada. Você acha que ele vai falar contra? Não tem contradição, né? A palavra não se Não contradiz. se contradiz. Mas ela se Como é que o próprio Deus vai escrever algo que ele não falou? Isaías 8:20 vai falar assim, pastor Gé. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Ali. Se a revelação contradiz a escritura, não é Deus. Se a revelação contradiz a escritura, porque eu vejo, Deus é Deus de vida e não de morte. Mesmo que perca a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ele está falando de vida e não de morte. Sim. E aí nós estamos vendo pessoas decretando morte, jogando palavras de maldição e as pessoas estão crendo. Orações praguejantes, né? Orações praguejantes. É algo né? que não faz nem sentido. Sim, porque não conseguiu aquilo que tentava, que era a manipulação da pessoa, e a pessoa vai lá e lança uma palavra maldita para chamar e meter medo na pessoa. Veja só, a voz de Deus produz o quê? Paz, não manipulação. Produz paz e não manipulação. A voz do Senhor traz paz. O homem manipula. Sim. A voz de Deus faz o quê? Ilumina. A voz de Deus ilumina, traz convicção e conduz com paz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra. E agora o contraditório é, a voz humana é manipuladora. O que a voz humana faz? Pressiona, ameaça, como eu disse, pragueja, né? Sim. E controla decisões. Meu Deus. Controla. Chega uma pessoa para se aconselhar. Apesar que hoje, né, grandes pastores não perdem tempo para aconselhar, né? Não. O rebanho não conhece o pastor. Não. Meio a multidão chega, vai embora, entregou sua falsa adoração, porque quando eu falo falsa adoração, é porque foi lá para acalmar seu ego, seus sentimentos, Pra sua aparecer. dor. Ou simplesmente um ritual espiritual, que parece espiritual. Porque uma pessoa que está no meio de uma multidão e não faz aquilo que Deus falou para fazer, não está envolvido com a obra, não tem intimidade, só aparece aos domingos. Vai só para se sentir bem. Só Só vai pra mais uma sentir- rotina. Só vai para sentir bem. Por quê? A voz que o manipulou deixou ele assim. A voz que o manipulou não quer o rebanho. E interessante que está na própria palavra, né? Ezequiel 34, acerca dos falsos pastores. Ai de ti, falsos pastores, que não alimentam as minhas ovelhas, não cuidam das minhas ovelhas, não tratam das suas feridas, mas antes usufruem da sua lã, da sua gordura, É isso só aí. querem tirar. Não tem o trabalhar, né? Não tem. E isso é muito sério. Isso nós estamos nos deparando com essa realidade. Porque, veja só, pastor Gé, eu vou continuar lendo aqui meu rascunho, porque vem de encontro. Porque a voz de Deus, ele precisa e vai gerar transformação. Perfeito. Romanos 12:2. Quando Paulo, ele diz que nós precisamos ser tratados aqui. Eu costumo brincar que o coração do cristão não é o músculo que bombeia sangue. Tá aqui, ó. O nosso psique, a nossa mente. Amém. Permita ser transformado pela mente. Renovado pela mente. Então há transformação. Quando Deus fala, algo vai mudar. Quando a palavra de Deus fala, algo muda. Pecado é confrontado. É uma coisa que não estão se confrontando mais. Hoje não se fala mais de pecado, Não sobre o que é fala. o pecado. Não fala. Então o pecado é confrontado através da palavra. Caráter é moldado. Moldado, sim, pessoas podem. Mau caráter pode ser moldado. Vida espiritual cresce, porque a palavra, a voz da verdade muda. A voz de Deus não apenas emociona, ela transforma. Não é momento, não é momentinho. Se você permitir ouvir a voz de Deus, você vai ver transformação na sua vida. Então não existe aquela frase,
Ah, eu sou assim, eu nasci assim, ninguém me muda. Eu sou desse jeito. Ah, eu sou sanguíneo, você é sanguíneo pra sempre, porque eu sou assim. Não, não. A voz de Deus transforma, a voz de Deus muda comportamento. Eu costumo falar que quando você ouve a voz de Deus verdadeiramente, você é transformado. E muitas vezes você não precisa falar para pregar, porque as suas atitudes, o seu Olha aí. historial fala por você. Porque a voz que está em você, ela brilha. A voz que está em você, ela mostra quem ele é. Olha aí. E interessante quando alguém se entrega realmente a Deus, que tem um verdadeiro encontro com Cristo, até mesmo por onde ela passa, as pessoas notam essa diferença e perguntam: Nossa, você mudou, você está Você diferente, é né? cristão, Ideia, você é mas cristão? hoje se perdendo isso, camarada. Tá se perdendo. Porque a voz que as pessoas estão ouvindo já não muda mais vestes, já não muda mais comportamento. Então já dá para ver claramente que essas pessoas não têm ouvido a voz do Senhor, têm ouvido a voz humana. Ou as muitas vozes, não sei, não preciso mudar de roupa, eu não preciso disso aqui. Não, não. A sua atitude fala mais do que a sua boca. Sim, E a voz que fala em você mostra quem ele é. forte. É muito forte. Mostra quem ele é. E ele vai mostrar quem? Através de quem te vê. Sim. Do brilho que há. Porque ele é luz. Ele é luz. Cristo é luz. O Espírito Santo de Deus que nos conduz no caminho da verdade. E quem o serve e ouve a sua voz, jamais fica da mesma maneira Agora. que era. Jamais, jamais vai ficar. Né? E o tempo avança, né? É bom bater um papo, né? É Com certeza. gostoso. Já tem um tempo ainda, hein? Né? Eu gosto, né? Eu costumo dizer, né, que falar sobre Deus, falar sobre a palavra nos leva além de um culto, Ah, sim. porque se a gente pegar a Bíblia, as pessoas se reuniam em suas casas, cultuavam a Deus, né? Naquele tempo, em suas casas. Era um momento ali de comunhão, de bate-papo, de conversa, né? E hoje se mudou muito porque virou, eu vou usar essa palavra por mais que eu não gosto, né? Sim, Virou pode uma falar. religiosidade. Porque religião se refere a Nos- religar a Deus, né? Mas se As pessoas tornou, confundem, né? confunde. Eu não gosto, As mas pessoas usam isso para atacar o cristão é fervoroso, um cristão que busca, um cristão que tem uma isso, vida de altar. As pessoas usam agora para afastar essas pessoas. Falam, você é um religioso. religioso. Isso, né? Né? Porque a palavra religião é religares a Deus, está ligado em Deus, né? E as pessoas estão confundindo muito isso, porque hoje a gente o que mais tem Sim, é crente dizendo que é cristão, mas existe uma diferença enorme. crente acreditar em tudo. É, existe uma diferença enorme, porque crente até o diabo é, né? Sim, Que o teme, o, né? o texto vai falar que, que os demônios creem que até estremece. Pois é. Então, O próprio crente. demônio crê que até estremece, né? Então a gente vê que tem hoje em dia essa distorção, né? Eu como trabalho com jovens, eu fico olhando não no meio do que eu trabalho, mas eu vejo fora, são jovens que estão na igreja não por causa de Deus, mas é para ter um encontro social, para se divertir, porque é um lugar que se sente bem, mas não tem um encontro com Deus. Prefere ali ouvir a voz do seu líder, que vai fazer um café da manhã gostoso, que vai fazer um passeio bom, mas não escuta a voz de Deus e não passa por uma transformação. Ah, eu posso andar de segunda a sábado desse jeito, no domingo eu vou lá e tá bem, eu vou estar com minha turma, vou estar com minha galera e Deus me perdoa, É né? bem por aí. Então a É bem gente por tem aí. esse problema. Sistematizou o pecado. O pecado, eu busco os meios para poder falar que não é pecado. Uso a palavra fora de contexto, fora de estudo, para poder atrair ovelhas para o matadouro, porque é matadouro. Sim, Pessoas que não confrontam pecado, é matadouro. Que só traz emoção, porque uma coisa é falar, outra coisa é ter atitude. sim. Uma coisa é pregar a palavra, outra coisa é viver a O pregação. ouvir, o praticar, O né? ouvir e o praticar. Tem muita gente pregando muito bem aí. Inclusive até confronta. Mas as suas atitudes? Sim. E os bastidores da sua vida? Como é que é? Então, a sua conduta deve pregar muito mais do que as palavras que saem da sua boca. Porque hoje está muito fácil decorar um texto, colocar a pessoa para se animar, falar o que as pessoas querem ouvir.
É igual eu costumo dizer, né? Geralmente, quando uma pessoa tem uma boa oratória, que ela ministra bem, quando ela desce ali, né, do púlpito, diz assim: Nossa, que boa, você é um bom pregador. Você. Não, não é que ele é um bom pregador, ele é alguém que sabe estudar. É alguém que sabe ali, né, ser direcionado na palavra. Ele não é um bom pregador, porque a própria palavra prega por si. Tanto é que eu escrevi recentemente um livro chamado, né, o Manual do Bom Pregador, o manual do que você não deve fazer em cima de um altar. Aquilo que você não deve fazer. Porque quando você diz assim para a pessoa, nossa, você é um bom pregador, você inflama o seu ego, inflama o ego dele. E aí, voltando ao tema, ele começa a criar vozes. Nossa, eu sou bom. Nossa, que maravilha. E começa a fazer agendas, criar agendas e foge daquilo que Deus realmente tem preparado. Porque muitas vezes Deus não tem um chamado para ele sair pregando, sendo itinerante. Porque todos nós devemos pregar o evangelho Sim. para todos. Mas muitas vezes Deus deu um chamado para ele de cuidar de vidas. Mas o ego dele foi tão inflado por essas palavras: nossa, você é um bom pregador, nossa, você é tão grande, nossa, olha como você prega, que ele acaba minando a voz de Deus para escutar esse tipo de voz E se corrompe. e se corrompe. O grande problema hoje é que não é um bom pregador, não é um bom servo de Deus. O problema é a corrupção. As pessoas, né, eles se exaltam, os seus egos se incham, e daqui a pouco nós estamos aí com 300 agendas, pregando a mesma palavra, ou muitas vezes cópia de A, de B, e não é o que Deus Quer tem, falar e e o que tem Deus quer falar. preparado. Por quê? Acostumei, tá tudo muito fácil. E eu não tenho ouvido a voz do Senhor. Quando se ouve a voz do Senhor, se torna fácil, porque é fácil pregar aquilo que Deus está te falando. O Bom, difícil é quando você cria aquilo que você quer para os outros. Aí se torna difícil. sim. E nós precisamos viver essa realidade. Nós precisamos acordar para essa realidade. Que realidade é essa? É ouvir realmente a voz do Senhor. Como é que eu faço para ouvir? Primeiro passo: as pessoas não querem mais sentar. As pessoas É, não querem mais aprender. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir a sua verdade, a sua manipulação. E isso é onde as pessoas, ou muitos líderes, têm se corrompido. e nessa era de muita informação, todos já chegam falando que sabem, né? Exato. Fica difícil. Treina no espelho, dá suas rajadas, e quer passar para lá. Isso é uma ficção que criou. A humildade se perdeu. E aí onde é que está a chave de tudo? Ouvir a voz de Deus carece de humildade. Sim. Sem essa humildade, sem essa simplicidade que Jesus nos ensinou, é impossível, porque você está tão cheio de si, tão cheio de seus conhecimentos, que não tem espaço para ouvir Deus. Meu Deus. Sem humildade. E a humildade, cara, é todo dia você aprende. Todo dia. É saber que você é necessitado de conhecer a Deus todos os dias. Eu dou risada que eu vou lembrando É, das passagens, né? Que muitas vezes a gente acha que o trabalhar, o fazer a obra, muitas vezes está sempre em movimento, em constante movimento, e muitas vezes não é. sim, É a gente sentar para realmente aprender. Me remete àquela passagem de Marta e Maria. Marta tá trabalhando, Marta tá fazendo seus afazeres, Marta tá ali. Só que ela não tem o principal, ela não está ouvindo a exato. voz. É, pois é. Ela não tá Não está ouvindo a ouvindo a voz. voz. Mas Jesus, o que, que Jesus fala? Né? Maria escolheu a melhor A parte que lhe melhor será parte, o que, que é? tirada. A adoração verdadeira. É largar tudo para você saber qual o tempo de entrega. Maria estava se entregando ali a ele. Sim, Ela largou tudo para se entregar. Este é um momento de culto. É onde você larga tudo para entregar. entregar, que é a melhor parte. Mas não, você muitas vezes não larga tudo e quando vai, é buscar. Meu Deus. Não larga, porque você vai quando dá. Você aparece nos cultos quando dá. E você nunca, às vezes, não vai entregar. E é onde está o seu erro, a sua falha. Que nós devemos fazer o quê? Largar tudo e se entregar. É por um momento de adoração pura e sincera. E quando nós fazemos isso, aí você vai saber distinguir a voz de Deus. Então, podemos dizer assim, eu vou falar de uma forma bem simples, né?
Buscar a gente busca em casa, entrega a gente entrega no culto, na igreja, em comunhão com os membros, né? Porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, não tem essa parte do individualismo que hoje em dia muitas vezes é pregada. Não, você adora aí do seu jeito, eu É, adoro aqui. eu vou incrementar. A palavra do Senhor fala que nós devemos orar sem cessar. Sim ou Sim, não? Ou seja, fala. orar sem cessar está conectado com Ele o tempo todo, certo? Sim, Então, a minha busca é estar conectado com Deus o dia todo. A minha busca, e como é que eu me conecto com Ele? Sendo um bom caráter, respeitar, agir como um cristão, vida realmente. Ah, vou orar sem cessar, vou ficar o dia todo orando? Sim. Se você quer se conectar com Deus, todas as suas ações têm que refletir Deus. aí você aprende a ouvir a voz de Deus. Aí você aprende a ouvir a voz de Deus. Então a busca é durante todo o dia. E aí chega uma hora que você buscou, se encheu, e você vai fazer o quê? Se reunir para ser grato a Deus Meu Deus. pelo dia. E E aí você daí? faz o quê? Se entrega. Você entrega aquilo que buscou. Porque se você viveu Deus o dia todo, você tem o que entregar. Sim, Porque se você viveu ele, você vai ver, vai ter olhos espirituais. Porque as pessoas têm mania, tudo se espiritualiza. Sim, se você é espiritual, você vai isso é ter espiritual. visão espiritual. Não andemos como homens carnais, Exatamente. sim espirituais, né? Sim, espirituais. Se você vive Deus, se você se conecta. Ah, mas toda hora tem que ficar falando de Deus? Não, você tem que ter atitude de cristão. Tem uma boa diferença aí. Tem uma boa diferença. Qual a atitude de cristão? A busca é todos os dias. Você consegue 100%? Não. Falhamos. Mas o falhar não pode ser 99%. Sim, O 99%, você tem que estar acertando. sim. E qual é o acerto? Deus. Ouvindo a voz do Senhor. E isso se torna prático. Isso se torna conhecido. Porque você pode não ver uma pessoa. Mas Você ela pode tá te não vendo. enxergar uma pessoa. Mas você, ao longe, conhece a voz da pessoa. Sim, Você conhece, você ouve e fala, não, aquele ali é o pastor Gé. Opa, aquela ali é a voz da minha esposa. Você não está vendo, mas você está ouvindo. É quando você distingue a voz de Deus. Olha, Deus está falando comigo. Através de uma atitude na rua, um livramento, através de uma ação, de uma pessoa, de uma ajuda, de uma ação humanitária, você fala, olha, Deus está falando comigo, porque você começa a ter visão. sim. Aí muitas vezes Deus, você olha para uma pessoa e você começa a ver um livro caindo na sua frente sobre a vida daquela pessoa. Você é espiritual, você não vai ter dúvida que é Deus falando com você. E aí é onde é que está. Então você vai buscar o quê? Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para essa pessoa? E- Porque eu não quero falar aquilo que eu estou achando. Eu quero que o Senhor me direcione. Através do quê? Da sua palavra. Vai lá e entrega uma palavra de Deus. Eu duvido se aquela pessoa não se derrama. Aí então entra a maturidade espiritual, a maturidade da fé, né? A gente poderia dar de exemplo Samuel, por não conhecer a voz de Deus, ele foi até Eli achando que era Eli que estava dizendo. Exato. Já entrar nesse assunto. Né? Ah, Aham. Samuel, por não ter uma maturidade, por não ter uma intimidade com Deus, apenas estar servindo ali no tabernáculo, ali no templo com Eli, né? Ele não conhece a voz de Deus. E quando É. Deus o chama, ele fala: Eli, tá me chamando? Por falta de Agora, maturidade, o interessante é o que Eli fala para ele. né? Das primeiras vezes, Eli fala assim: não, volte a dormir que eu não chamei. Mas depois ele fala: opa, quando você ouvir a voz, diga: eis-me aqui. Fala que o teu servo te ouve. Ó, que o teu servo te Ouve. ouve. Então nós nos colocamos no lugar de servo para poder ouvir a voz de Deus. É forte. É, porque quando eu tenho o meu ego, eu acho que eu estou ouvindo. Não, não é Deus. Eu me coloco no lugar de servo. E aí Deus se revela, Deus fala conosco. Este é o ato de humildade. Não é eu achar que Deus está falando. Eu falo, não, pode falar, Deus, eu vou entregar. Não, não, não. Se coloca no seu lugar de humildade. Eis aqui, Senhor. Me fala o que o Senhor quer que eu falo. O que o Senhor quer que eu faça. Isso é já uma distinção de que você aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Vamos caminhar para o final, né? Sim, o tempo se avança, né? O tempo se avança. E então a gente pode dizer que
quando nós ouvimos a voz de Deus, essa voz, ela muda o cenário, mas ela também faz com que nós venhamos mudar o cenário da nossa vida, Sim, mas é exatamente isso. A certo? voz de Deus quebra o cenário da destruição, da separação, cenário de morte. A voz de Deus, ele quebra o cenário de perda. A voz de Deus, ele quebra a depressão, a opressão. A voz de Deus quebra a ansiedade. A voz de Deus quebra esses cenários todos quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não é manipuladora. A voz de Deus é voz de amor, é voz de resultado. Mesmo o não de Deus é amoroso. Ele não deixa ninguém confundido. Não deixa, não deixa. E eu quero aproveitar os poucos minutos É vontade. para o tempo é concluir. seu. Para concluir. Veja só. O maior desafio do nosso tempo, não é a falta de voz. Não é a falta de voz. Aí vocês me perguntam, e é o quê, né? É o excesso de vozes. Muito barulho. É o excesso de vozes. Quanta gente está falando de Deus? Quantos oportunistas? Mas quantas pessoas boas também. Sim. Pessoas boas. Muito bom. Né? E as pessoas não querem as pessoas boas. É que infelizmente estão dando, vamos dizer assim, dando palco para as pessoas ruins falarem. Porque não querem ser confrontadas pelas pessoas Não querem, boas. não querem. Porque quando tem uma palavra de direção, exortação, quando tem uma palavra de direção da parte de Deus, porque essas palavras não são fáceis de se ouvir, as pessoas, não, eu vou ali porque ali tem uma entrega da chave do carro. Esse que Deus está fazendo, esse que Deus está falando, né? O excesso de vozes, pastor Gé. Por isso o cristão precisa voltar a 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Conta um segredo para nós. Não é nem segredo. É a coisa mais fácil. Primeiro, a palavra de Deus. As pessoas têm que se voltar para a palavra de Deus. Segundo, intimidade com o Espírito Santo. E como é que eu tenho essa intimidade com o Espírito Santo? Aí as pessoas, né? Eu vou jejuar para o meu relacionamento. Eu vou jejuar para ter um carro. E as pessoas dizem, vamos jejuar. Pastores influenciam pessoas a jejuarem por bens materiais, por propósitos sentimentais. Não é isso. O jejum é para mortificar essa carne. E se conectar com Deus. Isso que eu ia falar. É onde nós ouvimos a direção do Espírito Santo. É onde ele consola. É onde ele intercede. É através do quê? Do Espírito Santo. E a última coisa é o quê? A fé madura. E como é que vai vir uma fé madura? É quando você não deposita a fé no homem, na palavra do homem, mas quando você deposita a fé em Deus, na palavra do Senhor. Porque quando conhecemos verdadeiramente a Deus, acontece algo poderoso. E o que é? Nós paramos de seguir vozes humanas. E o que eu estou falando aqui não é para você deixar de ouvir o conselho do seu pastor. Não é isso. Precisa deixar claro. Quando eu falo de vozes humanas, o seu pastor, ele tem palavra bíblica para você? Ou ele fala da própria carne? Ou o que ele acha? Se ele está falando do que ele acha ou da própria carne, ele senta com você para aconselhar você daquilo que ele imagina que seja, foge. Mas quando ele senta com você para orar pela sua vida, pegar a palavra de Deus e aplicar na tua vida, é isso. Isso é a voz de Deus através da vida daquele que é escolhido para liderar. Olha, a palavra diz, né? Eu acho. Eu acho que você deveria agir assim, pensar assim. Não, tem que ser. A palavra de Deus ensina assim. Pois é. Deve ser assim, né? Sim. Desculpa, eu vou entrar nessa celeuma. Sim. Não é que a pessoa é ruim, mas é algo talvez que te frustre. Mas como que eu vou aconselhar um casal se eu já tenho 3 casamentos? Que voz que você vai estar ouvindo? Sim. Por isso que existe hoje tantas separações na igreja. Porque quem está lá na frente liderando, né, não tem exemplo. Tá difícil, separa. Tá difícil? Separa. Eu me separei, casei de novo, Deus me deu. Deus te deu nada, você escolheu essa vida. É duro, mas é necessário. Mas é verdade. É verdade. Aí tá ali as pessoas, porque ouviu, gostou do que o pastor falou, tá beleza.
concordou. Então, hoje, dentro da igreja, tem muito divórcio, muita separação, porque está faltando o quê? Ouvir a voz de Deus. É o famoso caminho mais fácil, né? A Caminho mais porta fácil. larga. Exato. É mais fácil. Princípio, a pessoa não colocou Deus dentro da sua casa, no centro. Não ouve. Ouve o que os outros falam. Ou coloca o pastor dentro da sua casa, mas esquece a voz de Deus. Ok? O pastor tem conselho, tem palavra, senta com seu pastor. Senta com seu Perfeito. pastor. O seu pastor é exemplo, senta com ele. Agora, tem muitos pseudos pastores sem rebanho. E muita gente tem se aconselhado com esse tipo de pessoa. Qual é o caráter que a pessoa tem? Se constituiu 2, 3 famílias. E muitas vezes, né, dá uma de bom samaritano, de santo, mas está destruindo. Então as pessoas precisam primeiro ouvir a voz de Deus. Como? Conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus. Tendo intimidade com o Espírito Santo. E uma fé madura. A fé madura é quando você para de olhar para o homem e tem confiança no que Deus fala. Perfeito. Porque fé é confiança. Se você confia no que Deus fala, amém. Porque quando conhecemos verdadeiramente a Deus, acontece algo poderoso. O que é? Nós paramos de seguir voz humana e começamos a seguir a voz do pastor. Quem é o pastor? O grande pastor, o sumo sacerdote. O pastor, Jesus Cristo. E quando a voz de Deus ecoa, ela faz exatamente o que este tema diz. A voz que destrói, que quebra cenário. Ele quebra que cenários? Cenários da mentira. A voz, ela quebra cenários da mentira. Cenários do engano. Quebra cenários da manipulação espiritual. E ela conduz de volta para a verdade do evangelho. Ouvir a voz de Deus verdadeiramente. Como que eu vou conhecer a voz de Deus? Se entrega e não busca. Sim. Se entrega e não busca. Você está entendendo? Buscar é diariamente, buscar estar conectado com Deus pelas minhas atitudes, pelo meu coração aberto. E quando eu vou ao culto, eu vou entregar um culto a Deus. Está em comunhão. Estar em comunhão. É necessário Perfeito. estar em comunhão. É necessário essa entrega. Uma entrega verdadeira. Entenda, se todo mundo chegar num culto e fazer a sua entrega, se prepare para o ambiente ficar pequeno para a glória de Deus descer. E acaba com aquele velho ditado, né? Que muitos dizem, o culto não foi bom. O culto não foi bom porque você não fez uma boa entrega, porque é você que entrega o culto. Exatamente. Você está esperando algo que não é o que Deus quer para entregar para você. Deus, ele quer você. Deus, ele quer você por completo. E se você não se entrega por completo, né, crente Raimundo, que é crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, não vai resolver, você não vai ouvir a voz de Deus nunca. Entrega, entrega. Entenda que este mundo é necessário nós passarmos por essas situações, por essas tribulações, por esse problema. Mas a sua convicção de fé e a nossa convicção de fé nos sustenta para que venhamos alcançar aquilo que Jesus prometeu. E o que é? Vida. E vida com abundância. Esse momento aqui de mundo, estamos aqui, mas não somos daqui. Somos peregrinos neste lugar. E Deus falou que enquanto nós estivermos aqui, não nos vai faltar nada. Que o Filho do Homem não mendigará o pão. E aí você está preocupado com o quê? Deus já fez uma promessa. Essa promessa é mais que visível e palpável. A palavra do Senhor nos garante que as bênçãos correrão atrás de nós. Não é você correr atrás da bênção. A bênção tem que te seguir, te perseguir. Mas como é que você quer a bênção de Deus se você não consegue ouvir a voz dele? E tá aí algo que as pessoas confundem, né? Amém. Pastor, estamos chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, né? Deixar claro que quando a gente ouve a voz de Deus e a voz de Deus ela muda o nosso cenário, a gente entende que ser cristão não é uma religião. Ser cristão é uma filosofia de vida. E eu quero saber se a Voz Mídia, né? Esse é o nosso primeiro episódio, mas essa Voz Mídia, ela vai se propagar além? Tem já algo preparado, né? Que essa voz, a palavra de Deus, ela vai alcançar outros lugares? Porque eu sei que tem uma agenda chegando aí, Tem. né? Mês de março agora. Então, vamos fale pra encerrar. nós. Olha só, a voz de Deus não é para ficar em 4 paredes. Nós somos chamados para fora. E é por isso que eu agradeci esse espaço aqui, que é uma maneira de chegar até você. É isso que é de suma importância. E no dia 14/3 agora,
a partir das 13 horas, nós teremos um grande evento na rua Piedade de Ponte Nova, altura do número 16. Tudo documentado, a prefeitura já liberou, Guarda Civil, Polícia Civil. Espera um público grande? Não estou esperando um público grande. Eu estou esperando você, para que você possa ouvir a palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha confrontar você, para que você venha ser restaurado, restituído e ter paz, porque a paz de Cristo excede todo entendimento. Não fica buscando no seu próprio entendimento. Então eu te convido para neste dia, 14/3, estar conosco. Então esse projeto Voz e Mídia não está em 4 paredes. Ela é para fora, é externo. E eu louvo a Deus por esse espaço, esse momento aqui, para poder falar isso. Não vai ficar só neste. Eu quero, pelo menos uma vez ou 2 por mês, estar aqui com vocês, com a Voz e Mídia, trazendo a palavra do Senhor. E você está convidado. Os cultos no ministério, aqui na sede nacional, que fica na Avenida José Muniz Ribeiro, número 32, travessa da Avenida Paranaguá. Cultos quartas e sextas às 20 horas e domingo às 18 horas. Domingo é fantástico, porque tem um tema maravilhoso, que é família conectada com o Criador. Entenda, venha aprender de Deus, para de ouvir deuses e comece a procurar a voz do Senhor verdadeiramente. Maravilha. Quer deixar as redes sociais, falar das redes sociais? As redes sociais estão aqui, né? Isso. Tá aqui. Você pode achar a gente no Instagram, que é @Igreja Missionária de Deus, @Igreja Missionária de Deus no Instagram. E também no Facebook, Igreja Missionária de Deus. Ambos são... Você pode encontrar. Ou digitar IMIDE, aqui ó, IMIDE, Igreja Missionária de Deus, é abreviação, o nosso ministério, você vai encontrar. Se quiser falar com o pastor Sérgio, eu sou 24 horas pastor, viu? E não sou pastor de gabinete, eu cuido de ovelhas. Você pode também me achar, @pastor_Sérgio Ferreira. Me procura, se quiser um conselho, eu estou à disposição. Eu tenho certeza que eu não vou falar a voz do homem, mas a palavra de Deus para a tua vida. Que maravilha. Então é isso, você que está nos assistindo, você que nos assistiu, acompanhe a Igreja em Mídia, acompanhe a Voz em Mídia, siga nas redes sociais, siga o pastor Sérgio, é um homem, assim, acessível, né? É um pastor acessível, ele não está escondido, né, em gabinetes, em 4 paredes. Precisou estar lá, eu digo isso por experiência própria, né? E a gente vai ficando por aqui, nesse nosso primeiro episódio, né? Então também siga, curta, compartilhe, expanda a voz de Deus, propague a voz de Deus com todo mundo, com seus amigos e com seus familiares. É isso, pastor Sérgio. Quero deixar também meus agradecimentos a você, essa oportunidade ao qual, Amém, né, o Senhor me deu, né, de estar aqui, de poder também falar, de me abrir, né, nesse pouquinho tempo, querendo ou não, um pouco tempo que a gente tem, mas que é muito produtivo. Eu imaginei que nós falaríamos meia hora, só 40 minutos. Falamos por quase 1h30. Olha aí. Meu Deus do Passa céu. que a gente nem deu, Passa. tempo voa. Quero mandar aqui um abraço, não posso deixar de esquecer, Fica à vontade. para os imidianos. Imidianos. Cada membro do nosso ministério, tanto você da sede quanto você do Parque Cisper, né? As guerreiras que estão ali no Parque Cisper, que têm cooperado conosco. Sim. Que Deus abençoe. Quero mandar um abraço lá para Casa Verde, para Moca. Quero mandar um abraço lá para Bahia. Querendo ou não, nós temos membro em outros estados, né? Em outros estados. E logo vem novidade por aí, né? Logo vem novidade por aí, né? Que você que está lá na Bahia, está no Pernambuco, está lá em Uberlândia, receba meu abraço, que Deus abençoe ricamente. Eu não vou falar os nomes não, porque eu esquecer, e aí vocês vão ficar bravos comigo, tá bom? Que Deus abençoe e nós vamos nos ver outras vezes aqui. Então é isso, fica os nossos agradecimentos ao SampaCast, ao nosso operador, a Lilia que está ali, né? Esse fica o nosso agradecimento, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre o seu lar. É isso. E é o quê? Muito obrigado, pastor. Voz e Mídia. Deus abençoe. Deus abençoe.